Nós tínhamos visto então este circuito que já nos é conhecido, vimos que ele produz de facto um campo elétrico não só aqui na pilha, neste sentido, de onde há maior potencial para onde há menor potencial, mas também ao longo deste condutor aqui, correto? E portanto isso foi uma coisa que nós verificámos e estamos mais ou menos familiarizados já com este circuito. Da mesma forma, estamos familiarizados com, se eu tiver aqui então a resistência R2, ela está sujeita a este mesmo campo elétrico, que eu aplico aqui, que é exatamente o campo elétrico lá de cima, e este campo elétrico é provocado por uma diferença de cargas nos seus terminais. Nós vimos que a resistência deste fio condutor era muito baixa, e aliás, como nós podemos ver aqui no valor que ela tem. Vimos também o mesmo para este condutor aqui, e interpretámos que os condutores de facto têm muito pouca resistência, o que não é o caso deste outro elemento aqui material, que é feito propositadamente para fazer um controle da corrente, e portanto tem que ter alguma resistência intrínseca para poder justamente fazer esse controle. Mas vamos abstrair agora um bocadinho da ideia daquilo que são as cargas negativas que interagem com este campo elétrico, porque nós vimos que os eletrões, como resposta ao campo elétrico aplicado, adquirem velocidade no sentido de ir contra esse campo elétrico, mas vamos abstrair um bocadinho dessa ideia e vamos pensar numa carga mais abstrata. Ou seja, se eu submetesse aqui uma carga, vamos dizer que eu poria aqui esta carga, por exemplo, ela está sujeita a este campo elétrico. E pelo facto de estar sujeito a este campo elétrico, deve ser necessário exercer trabalho sobre a carga para que ela se desloque de um ponto ao outro. Quer seja o campo a exercer o trabalho sobre a carga e desloca no sentido do campo, quer seja um trabalho contrário, a deslocar-se no sentido contra a imposição deste campo elétrico. Isto é um conceito muito semelhante, de resto, àquilo que nós víamos com o potencial gravítico, não é? Nós tínhamos aqui, de facto, um campo gravítico. Eu tenho aqui, então, em cada ponto do espaço, um vetor aplicado que está relacionado justamente a partir da lei da gravitação universal, não é? Divido ambos os lados pela minha massa, esta massa que está aqui, e aquilo que eu vou ter é precisamente o meu campo gravítico, não vai ser nada mais, nada menos que a força gravítica vezes a minha massa de referência, que é esta, e depois vou ter aqui o meu G, o meu M, que é a massa da Terra, e depois aqui, eventualmente, a distância a que eu estou ao quadrado, do centro da Terra. Que eu aqui nesta aproximação estou a considerar Z, porque estou localmente só a olhar para esta força, nesta massa que está próxima do Sol. Então, neste sentido, se eu quisesse ah, fazer a minha massa subir, ela iria contra o campo e adquiriria mais potencial em relação ao potencial que ela neste momento tem. E se eu simplesmente deixasse a massa aqui, bem, ela cairia porque ela tenderia a ir para o local onde tem menos energia possível. E, portanto, é descer seguindo as linhas de campo gravítico. E, de facto, é isto que acontece a todas as massas, não é? Pode tentar subir ao 12º andar, atirar-se e ver se caem ou se sobem. No caso das massas, que não têm aquela nuance do sinal, não há massas negativas, então elas respondem simplesmente ao campo elétrico, indo para onde há menor energia associada e, portanto, caem sempre. Ora, isto é muito semelhante, efetivamente, àquilo que acontece com o campo elétrico. E é semelhante porquê? Porque as ferramentas matemáticas que usamos para descrever cada um dos campos são exatamente as mesmas. No fundo, nós temos um estojo de ferramentas matemáticas que podemos usar em qualquer situação física, onde quer que um campo e onde quer que um potencial se apliquem respectivamente. Não é? E, portanto, estas ferramentas não mudam de acordo com o tipo de fenómeno que eu estou a ver. O que significa isto é que se eu tenho aqui a minha carga, e se eu, para esta carga, tenho de poder fazer com que ela se mova contra o campo elétrico, ela vai adquirir potencial à medida que se move contra as linhas deste campo elétrico. Ou seja, onde eu tenho o meu menor potencial, deve ser certamente aqui, e à medida que eu me desloco no sentido contrário àquelas que são as linhas do campo, eu vou aumentando cumulativamente o meu potencial até que chegue onde eu tenho potencial máximo. Da mesma forma, como eu vi exatamente aqui no meu campo gravítico, que eu aqui estava meio a considerar como se fosse o meu campo elétrico, e à medida que eu subo aqui, lá está, adquiro potencial. Neste caso, potencial gravítico. E neste caso, potencial elétrico. Então, ou seja, a definição do meu potencial, que é a variação das tensões em cada um dos terminais, neste caso desta resistência em particular, para esta distância em que aqui é zero e aqui é L, portanto, isto é o comprimento da minha resistência. Hum, eu quando olho para aquilo que deve ser o meu potencial, devo estar a considerar que quando eu me desloco contra as linhas de campo, esse potencial vai ter de ir aumentando. Ou seja, eu começo, na verdade, a fazer a minha referência desde o fim, que é onde o meu potencial é mínimo, até ao início.
neste caso, a minha origem. E, portanto, à medida que eu tenho aqui uma carga e tenho de levá-la contra as linhas de campo, vou ter de ir somando cada um destes bocadinhos de, de imposição do campo elétrico. Ou seja, exatamente isto. Ora, é-me mais natural eu pensar, claro, que vai desde este ponto aqui, onde o potencial é V0, até aqui, onde o potencial é VL. Porque faço tipicamente a leitura no sentido do meu campo elétrico, não é? E, portanto, eu ponho aqui menos, que é no sentido contrário, desde 0 até L, desde a minha origem até ao meu ponto de referência, e o campo elétrico vezes dl. No fundo, aquilo que eu estou a dizer é que, à medida que eu ando, acumulo potencial, e este potencial, portanto, vai aumentando à medida que eu vou contra as linhas do campo elétrico. Por outro lado, se eu estiver aqui em cima, se eu tiver uma partícula que reage de outra forma, que é eu estou aqui e vou no sentido do campo, bem, aquilo que isto me diz é que esse potencial vai diminuindo. Que é efetivamente aquilo que eu pretendia em comparação àquilo que acontecia, por exemplo, com o campo gravítico. E isto é exatamente dizer que esta diferença de potencial é o meu V0 menos o meu VL. E quando eu falo na diferença de potencial entre os terminais de um componente, eu tipicamente dou-lhe um V pequenino ou um U pequenino. E essa significa a diferença de potencial entre os terminais daquele componente. Ok? Quando eu faço um U minúsculo. Bom, então, como eu tenho o meu potencial definido no sentido contrário, este vai ser o meu potencial, na minha resistência, o que significa na leitura do meu circuito que isto vai ser o meu potencial em R2, e claro, o meu fio condutor também ele tem uma certa resistência, portanto, se quisermos ser minuciosos, há uma certa dissipação de energia ao longo desse condutor, o que significa que aqui também vai haver uma diferença de potencial, isto é, se isto aqui for a minha distância L0, se for a distância L1, L2 e L3, em que isto aqui é a distância L1 menos L0, esta é a distância L2 menos L1, esta é a distância L3 menos L2. Eu consigo ver para cada um destes materiais, com a resistência que eu já descobri, hum, equivalente, não é? Consigo perceber qual é a diferença potencial entre os terminais de cada um destes materiais. E vou perceber, porque posso aplicar a lei de Ohm diretamente, e atenção, porque agora, por aplicação da lei de Ohm, eu tenho que ter em consideração qual é o sentido da minha corrente, porque estamos a falar de eletrões. E os eletrões, por definição aqui, vão contra o sentido do meu campo elétrico, porque têm uma carga negativa. E, portanto, são atraídos para o terminal positivo. Ou seja, para os eletrões, pelo facto de terem uma carga negativa, eles têm um potencial menor à medida que se deslocam contra o campo. E seria semelhante, se quisermos abstrair-nos um bocadinho da realidade, se eu tivesse massas negativas, se eu colocasse uma massa negativa, alguns aqui no espaço, essa massa começaria a subir. Ok? Então, por aplicação desta lei de Ohm, e tendo em atenção que eu aqui no ânodo da pilha tenho vários eletrões, e estes vários eletrões estão a repelir-se mutuamente, não é? O que gera uma força eletromotriz resultante, e que é seja, uma pressão derivada da repulsão dos eletrões uns com os outros, e ao empurrarem-se, deslocam os eletrões seguintes para as lacunas à frente, e então vai fazer com que a corrente elétrica se mova neste sentido. Isto é a minha corrente elétrica, mas já estamos a ver que nós agora estamos a ter um pouco mais de cuidado sobre do que é que estamos a falar. Porque a minha corrente elétrica agora, eu explicitei aqui que é precisamente de eletrões. Esta é a minha corrente de eletrões, provocada por aquele campo. E, portanto, segundo a lei de Ohm, bem, aquilo que eu vou ter é a minha diferença de potencial nos terminais de R1. Isto vai ser exatamente, portanto, recorrendo àquilo que nós fizemos aqui, V de L0 menos V de L1. Isto vai ser igual à minha corrente elétrica vezes aquela que é a minha resistência pela lei de Ohm, por aplicação da lei de Ohm diretamente. A minha resistência 1. Só que a minha corrente agora, temos de ter atenção àquela que é a carga do eletrão. Porque a carga do eletrão tem um sinal negativo e está embutida na definição da corrente elétrica. Nós tínhamos visto isso quando definimos a corrente e a densidade de corrente. Então, ou seja, neste momento a minha corrente elétrica não é 50 miliamperes,
isso foi uma simplificação que fizemos por abuso de notação, se quiserem, ela na verdade é menos 50 miliamperes. Porque, por causa de ser carregada negativamente, porque estamos a considerar a corrente de eletrões, ela tem que ter necessariamente um sinal negativo, para que a velocidade de drift seja contra o sentido do campo elétrico. E, portanto, se quisermos ser muito minuciosos, e que devemos ser agora, bem, isto é uma corrente, na verdade, negativa. E quando falamos em correntes de eletrões, são tipicamente correntes negativas, porque eles têm uma carga negativa e nessa corrente está embutida essa carga, porque é a variação de cargas por secção, na secção de área por segundo. Então, isto vai ser menos 0,05 vezes R1. E R1 é aquele valor que eu posso calcular agora. Portanto, 0,05, ok? E isto deu-me menos 0,0000832 volts. Estamos a ver que é uma tensão muito baixa. É esta tensão que é a diferença de potencial, corresponde à diferença de potencial entre os terminais do meu condutor 1. Agora, vamos ver para a minha resistência. Isto vai ser a tensão em L1 menos a tensão em L2. Lá está, vai corresponder à corrente elétrica vezes R2. E isto vai ser menos 10,998 volts. Bom, isto já é uma diferença de potencial acentuada, não é? Ou seja, estamos a falar desta aqui. No caso da terceira, o de R3, bem, isto vai ser V de L2 menos V de L3, portanto, ou seja, estamos a falar desta distância aqui agora, e isto vai ser a corrente elétrica vezes R3, que vai ser, portanto, menos 0,5, ok, e deu-me 0,11646. Agora, o que é que nós observamos quando olhamos para estes três casos? Bem, isto aqui é aproximadamente 0 volts, isto aqui é aproximadamente 0 volts, e no que toca à minha resistência, que é efetivamente o único material neste circuito que de facto está a dissipar uma energia substancial, bem, isto é aproximadamente menos epsilon. Ou seja, é aproximadamente a diferença de potencial nos terminais da minha resistência, aquela que é a diferença de potencial nos terminais da minha pilha. O que significa que eu praticamente não tive um lift potencial daqui para aqui, não houve uma variação substancial do potencial, e também não houve, da mesma forma, daqui para aqui. Ou seja, para efeitos de uma aproximação que fosse legítima e sensata de fazer para simplificar a nossa vida, podíamos considerar que de facto não haveria nenhuma diferença de potencial ao longo destes fios condutores. Mas vamos um bocadinho mais longe com isto. É que nós podemos somar tudo, vamos somar tudo, e isto significa que vamos somar o de R1 mais o de R2 mais o de R3. E nós já sabemos quanto é que isto vai dar, porque se isto é aproximadamente zero e este é aproximadamente zero, então certamente para o display de 5 dígitos no multímetro tipicamente, então vai ser este o resultado. Não vai ser mostrado, não vai ser manifestado a influência destes drops ou lifts de tensão aqui, ok? Então nesse caso, eu já sei que isto me vai dar o menos epsilon, mas eu posso ver isto analiticamente. Como é que eu posso ver isto analiticamente? Bem, eu sei que, se tiver em conta este material aqui, que começa aqui, e este material aqui, que acaba aqui, então, eu se fizer a soma destes potenciais todos, este aqui é o meu U de R1, este vai ser agora o meu U de R2. Aquilo que eu vou obter, portanto, aqui temos o meu U de R2 e aqui temos o U de R1. Finalmente, a diferença de potencial entre os terminais do terceiro condutor. E podemos observar que este termo é igual a este, portanto, sendo o simétrico um do outro, podem cortar. E isto aqui é a mesma coisa. Ou seja, no fundo aquilo que eu vou obter é V de L0 menos V de L3. Que é exatamente aquilo que estávamos à espera. Portanto, o meu campo elétrico é gerado aqui ao longo da pilha. E o meu campo elétrico é também gerado ao longo
deste circuito fechado, desta malha fechada. Portanto, a diferença de potencial, quer ou vá pela pilha, quer ou vá pelo resto do circuito, é exatamente a mesma. O que faz sentido, do ponto de vista intuitivo, não é? Hum, ou seja, isto vai ser menos epsilon. E vão se igualar. O que significa que o potencial correspondente à energia que eu cedo ao meu circuito para que ele possa funcionar e possa criar um campo elétrico para haver passagem de eletrões, é exatamente a mesma energia que é dissipada através quer dos fios condutores com uma certa resistividade, quer das próprias resistências ou de outros elementos resistivos no circuito, mas é dissipada sempre a mesma energia do que aquela que é fornecida ao circuito. E, portanto, nunca há energia perdida. A energia é conservada. Ok? No entanto, nós estamos a olhar do ponto de vista do meu potencial. E quando nós falamos em energia, vamos aqui falar se calhar em energia, ok? Só. Quando nós falamos em energia, hum, nós pensamos em energia elétrica, não é? Aqui neste caso. E tipicamente é comum às vezes falar em energia elétrica e às vezes falar em potencial elétrico. Não são de toda a mesma coisa. O potencial elétrico está em volts, desde logo, a energia elétrica está em joules. Não são a mesma coisa. Mas, no entanto, o que é que está aqui em causa? É eletrões. E os eletrões têm sempre a mesma carga. E nós podemos ver, por exemplo, aqui, que podemos calcular a energia correspondente aos eletrões que passam por R1, e isso vai ser o quê? Vai ser a diferença de potencial que nós tínhamos em R1 vezes a carga do eletrão. E a carga do eletrão é negativa. Portanto, efetivamente aquilo que eu vou ter é um valor negativo correspondente à carga do eletrão, vezes 10 levantado a menos 19, vezes, agora, um valor negativo correspondente à diferença potencial entre os terminais deste meu primeiro condutor, que é 0.0000832. Ok? Portanto, isto era a diferença potencial que me deu ali atrás. A diferença potencial aqui. Isto vai resultar, obviamente, epá, numa coisa tão baixa, que eu por acaso já tinha feito aqui uma conta num papel, que vai ser este. Mais, multiplico negativo com negativo, 1.389 vezes 10 elevado a menos 25, que é maior do que zero. Notar que isto é uma energia muito pequena. Porquê? Porque corresponde somente a um eletrão. Não é? E se eu olhar agora para aquela que é a energia, no caso da minha resistência, por eletrão, portanto, multiplico isto pela carga do eletrão, mas agora para a diferença de potencial relativamente à minha resistência, que eram os menos 10.998 volts, então o resultado aqui vai ser mais 1.835 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Lá está, por eletrão. Ora, isto dá-me por eletrão, não é? Mas não é apenas um eletrão que está a cruzar a secção diária. Quando eu estou a analisar a energia que de facto faz sentido para mim ter em conta. Ou seja, de facto eu tenho a energia por eletrão quando submetido esse eletrão a este potencial elétrico. Ahm, no entanto, tipicamente, aquilo que eu quero é toda a quantidade de eletrões que está a passar por ali. Tenho que poder relacionar, portanto, isto com a corrente, não é? E, portanto, tipicamente, a energia que eu procuro ter em conta é de todos os eletrões que estão a cruzar aquela secção de área. Bom, e todos os eletrões que estão a cruzar aquela secção de área A, portanto, seria esta. Os eletrões estariam aqui a cruzar esta secção de área A, não é? E eu quero ter em conta toda essa carga. Não é nada mais, nada menos do que multiplicar a carga do eletrão por todos os eletrões que estão a passar aquela secção diária, não é? E, portanto, ou seja, a minha energia, efetivamente, isto agora poderia-se ia fazer para o resto, não é? Mas a minha energia, efetivamente, que eu, de facto, me dá mais interesse ir buscar para a análise dos circuitos, para esses efeitos, não é? Porque no caso da análise do circuito estamos a considerar todos os eletrões que estão a passar por secção de área, estamos a considerar correntes, não é? E, portanto, a energia que aqui seria, de facto, para mim interessante ver, daquela que passa em R1, não é a da carga do eletrão, como estes casos, isto é para um eletrão específico, mas sim de toda a carga que está a cruzar aquela secção de área, ou que cruza aquela secção de área. Portanto, é com a carga total, que é a minha carga de eletrão vezes o número de eletrões que percorrem aquilo. E isto vezes a minha diferença de potencial. Não obstante, ao multiplicar este valor daqui de cima pelo número de eletrões que cruzam aquela secção de área, não vai alterar o meu sinal. Portanto, continua a ser verdade
que neste caso isto continua a ser maior do que zero. E quando olhamos depois para a força eletromotriz provocada pela pilha, o que é que nós vamos obter? Por um lado, a energia associada a essa força eletromotriz, bem, vai ser na mesma o fluxo de cargas. Atenção, isto não é o fluxo de carga, mas é a quantidade de cargas que passa naquela secção de área. Ainda não estamos aqui a considerar o tempo. Mas, efetivamente, o que está aqui em jogo agora é que o potencial correspondente à força elétrica, que é provocada pela força eletromotriz, é que agora é positivo. Isto agora vai ser menor do que zero, porque estou a multiplicar isto pela carga do elétron que é negativa. Ou seja, eu, por um lado, tenho energia positiva, quando o eletrão está a passar pelo material condutor e pelo material resistivo. Por outro lado, tenho energia negativa, que é quando eu efetivamente estou na minha fonte de tensão ou na minha pilha. E é preciso exercer trabalho sobre o circuito para que neste caso, ele vem sob forma da força repulsiva da eletromotriz, um, e exercendo esse trabalho, pronto, eu forneço energia ao circuito e ele eventualmente vai dissipar essa energia. Aquela energia que eu forneço, convenciono que é negativa, e a energia que o circuito dissipa, convenciono que é positiva. E, portanto, por conservação de energia, toda a energia que eu cedo ao meu circuito tem de ser, de alguma forma, pelo meu circuito dissipada. Ou armazenada no pior caso. Ok? Mas que será dissipada mais tarde, de qualquer das formas. Então, posto isto, é mais até interessante do que olhar para as cargas especificamente, mas sim para a sua variação ao longo do tempo. Porque agora tenho um rate com que essa energia é convertida. Não é só a energia numa determinada secção de área, tendo em conta um material resistivo, que é a diferença potencial entre dois terminais desse material, mas sim agora o rate de conversão dessa energia noutro tipo de energia. Ou seja, de energia potencial elétrica noutro tipo de energia, que pode ser calor, pode ser energia cinética, pode ser outras coisas quaisquer. Ok? E portanto, no fundo, aquilo que eu estou a dizer é que eu quero ver qual é a variação dessa energia elétrica no tempo, e essa variação de energia elétrica no tempo vai ser justamente, considerando aqui as cargas que estão a passar, a carga total que está a passar, e atenção que eu não tinha aqui no meu circuito nada mais senão a minha fonte de tensão, esta pilha, que está a providenciar as cargas ao circuito, está a providenciar os eletrões que ele tinha armazenado por processos eletroquímicos no seu ânodo, correto? Portanto, eu tenho aqui uma conservação de cargas à medida que os meus eletrões se deslocam nesta malha, não é? Então, nesse sentido, isto aqui vai ser o meu potencial ah, em R1, pouco será, mas em qualquer resistência. Bom, e o meu potencial é o mesmo, que é a diferença de potencial entre os terminais daquele componente, e isso eu defino e é um valor fixo. Portanto, o meu potencial pode sair desta derivada, e vou ficar com o quê? Com a variação das minhas cargas, que essas sim vão variar no tempo, em relação a esse tempo. Mas o que é isto? Isto é nada mais, nada menos do que a minha corrente elétrica. E se é a minha corrente elétrica, eu estou, no fundo, estou a multiplicar o meu potencial ao longo daquele componente, aquela resistência, vamos dizer, pela corrente elétrica, e isso dá-me um rate com que a energia está a ser convertida noutra, noutra forma de energia. Ahm, portanto, obviamente, em joules por segundo. Isto é o que eu chamo a minha potência, que está em joules por segundo. Ou então em watts. Portanto, o que é a potência? É, senão, a conversão da energia potencial em energia de outros tipos. Pronto, então, vamos notar o seguinte: no caso deste condutor, essa energia vai ser praticamente zero, não é? Basta fazer o cálculo. No caso deste condutor, essa energia também vai ser praticamente zero, o que significa que eu não tenho perdas de energia, teoricamente, ao longo do meu fio, porque eu estou a fazer esta aproximação de que é zero. E se eu considero então o movimento dos meus eletrões e tento estabelecer aqui a equação que define o comportamento deste circuito, bem, aquilo que eu vou ter é precisamente mais a força eletromotriz, já vimos porquê, menos a minha corrente elétrica vezes a minha resistência R3, menos a minha corrente elétrica vezes a resistência R2, menos a minha corrente elétrica vezes a resistência R1. E tudo isto tende igual a zero. A energia que eu forneço ao meu circuito tem de ser igual à energia que é dissipada pelo mesmo. Isto corresponde justamente a este lift potencial aqui,
o de R3, este livre de potencial aqui, o de R2 e este livre de potencial aqui, o de R1. Por cálculos, percebemos que tanto este aqui vai ser zero, ou muito próximo de zero, não vai ser contabilizado, vimos isso anteriormente, e este aqui igualmente. E portanto, na verdade, eu só vou ter aproximadamente isto. Epsilon menos a minha corrente elétrica vezes R2. E, lá está, obtemos então o resultado que anteriormente já tínhamos discutido, que isto vai ser a minha corrente elétrica vezes a minha resistência 2, que é efetivamente o único material aqui neste circuito que dissipa efetivamente energia que é importante considerar. E isto então significa que o meu comprimento do fio, para os efeitos daquilo que eu estou a considerar, pode ser tão grande ou tão pequeno quanto eu queira na minha representação, porque é indiferente, não há dissipação de energia ao longo do fio. E se não há dissipação de energia ao longo do fio, eu tanto poderia considerar, por exemplo, que esta resistência aqui está logo diretamente ligada a este cátodo da pilha. Não haveria qualquer fio. Porque senão não é necessário entregar energia ao eletrão para que ele se desloque deste ponto a este ponto. É isso que nós estamos a considerar quando estamos a fazer esta aproximação. É considerar que a energia dissipada ali é zero. Então significa que eu não tenho de fornecer qualquer energia ao eletrão para ele passar deste ponto aqui do circuito para este ponto aqui do circuito. Se eu não tenho de lhe passar qualquer energia para que ele passe para os dois, de um ponto para o outro, então eu posso simplesmente dizer que ele está nestes dois sítios. Ou que pelo menos este comprimento é zero. E se eu considero que este comprimento é zero, bem, isto é como se fosse apenas um ponto, não é? É apenas um ponto onde está o meu eletrão e como eu não lhe preciso dar qualquer energia, ele move-se ali espontaneamente de um ponto para o outro ao longo deste condutor. O mesmo acontece aqui. Eu posso considerar também aqui esta interface entre estes dois componentes como um só ponto porque não há dissipação de energia, tal como vimos. Então, efetivamente, aquilo que me importa na análise de circuitos, podendo desprezar aquela que é a perda de energia do eletrão ao longo do fio condutor, é tão somente achar que esta resistência está diretamente ligada ao outro componente e este lado, esta resistência, está diretamente ligada a este outro componente. Por questões de visualização, de estar claro e assim, eu não vou conseguir fazer isso, não é? Mas olho, significa isto que eu olho para este fio todo como se fosse apenas um ponto. Apesar de eu ter esta distância L0 até aqui L1, se eu for medir a tensão entre cada um destes pontos do meu condutor, como não há diferença de potencial entre este ponto e este, e aliás não há diferença de potencial entre quaisquer pontos comparativamente neste condutor, então a tensão é sempre a mesma. Lá está, a tal aproximação ao ponto. Então, visto isto, acho que agora se torna, sobretudo, relevante complexificar um bocadinho o problema. Então, aqui nós vamos considerar não só a minha resistência R2, mas também agora aqui uma resistência R3. E nós já estamos aqui a desprezar o fio, não é? Estamos aqui a desprezar o fio e a considerar apenas que existe uma resistência R2 e uma resistência R3. E depois tinha aqui, obviamente, a minha pilha, que produz uma força eletromotriz, tinha aqui os vários eletrões, eles sentem a força repulsiva de cada um de si, e isto resulta numa força eletromotriz que os leva a deslocar-se neste sentido. Portanto, contra os efeitos do campo elétrico. Portanto, isto foi tudo aquilo que já vimos. Claro que se eu quisesse fazer o cálculo, poderia considerar qual é o lift potencial ao longo aqui do fio, mas como na nossa aproximação já nem precisamos nos preocupar com isto, vamos só preocupar com as resistências. Como isto é um ponto apenas, e isto é um ponto apenas, e isto é um ponto apenas, bem, estas duas resistências, na verdade, podiam estar juntas uma à outra, na minha representação. Na análise do circuito, elas de facto estão juntas uma à outra. E se eu quiser fazer o cálculo de qual é o potencial agora ao longo de cada uma das secções deste circuito, considero então os livros de potencial que os eletrões passam por quando vão no sentido contrário ao do campo elétrico. Agora, vamos reparar então no seguinte. Eu tenho aqui a minha diferença de potencial e isto vai ser o meu epsilon, porque toda a energia que eu cedo ao circuito é dissipada pelo meu circuito. E, portanto, isto vai ser desde L0 ou menos L0 até L1, o meu campo elétrico vezes dl. Agora mais, mas menos. Agora do meu L1 até o L2, campo elétrico dl, mais o menos de L2 até L3. Agora de L3 a L4,
é menos, e mais menos de L4 até L5. Bom, mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que para aqui estamos a considerar que não há diferença de potencial e, portanto, isto é zero. Aqui também o potencial não varia, portanto, também isto é zero. E aqui o meu potencial também não varia, portanto, isto é zero. Ou seja, vai-me restar efetivamente isto, nesta altura. L1, L2, campo elétrico da L, menos L3 até L4, campo elétrico da L. Só que vemos o seguinte: se eu considero que não há diferença de potencial aqui, como eu disse, elas bem podiam estar juntas. Porque existe apenas um ponto de interface entre estas duas resistências. E, portanto, elas estão, simplesmente poderiam estar simplesmente pegadas. Se elas estão pegadas, então, isto na verdade pode ser igual a menos aquela que é a minha distância de L1 diretamente até L2, que é igual a L3. Porque elas estão pegadas. Então vou dizer que isto vai desde L1 até um L, menos L até L4. Só que, no entanto, elas encontram-se ali em L, não é? Portanto, eu simplesmente posso juntar e estar a integrar simplesmente o caminho todo. Ou seja, se elas estão juntas aqui, efetivamente a minha representação seria esta, elas estariam juntas assim as duas. Bem, tudo bem. Isto aqui é o meu L0, isto aqui é o meu L4, isto aqui é o meu L. Eu posso simplesmente fazer a continuação deste integral primeiro, não é? E continuar para aqui até chegar ao L4. Sobretudo, tendo em conta se elas têm a mesma resistência. E assumindo que elas de facto podem ter essa mesma resistência, torna-se ainda mais fácil. Mas não tem de ser o caso até aqui. Ou seja, isto vai ser efetivamente menos L1 até L4 do campo elétrico dL. E isto é o quê? Bem, agora, considere sim as duas resistências e a minha corrente elétrica que passa por aqui, mas quais são estas resistências? Bem, agora considere a soma dessas duas resistências. R1 mais R2. E é o campo elétrico que está a ser gerado em torno destas duas resistências que estão juntas no nosso modelo. E isto através, obviamente, da lei de Ohm. Ok, então posto isto, nós podemos ver o que é o nosso Epson. Porque o nosso Epson o que é que dizia? É a diferença de potencial entre estes terminais de pilha, e como não há virtualmente distância entre L0 e L1, bem, o terminal da pilha também é o terminal desta resistência R2. E este terminal da pilha também é o terminal desta resistência L4. E, portanto, efetivamente, isto vai ser igual ao meu Epson, porque a diferença de potencial aqui, uma vez que não há perda de potencial ao longo de cada um dos fios, então vai ser igual à diferença de potencial aqui, que é esta. Então, ou seja, nós no fundo agora deduzimos que Epsilon vai ser igual à corrente elétrica R1 mais R2. Vamos supor que eu queria saber, por exemplo, qual é a tensão aqui neste ponto. Bem, a tensão aqui neste ponto vai obviamente ter em consideração o que, é que são as resistências R1 e R2 e a fonte de tensão que eu aplico no meu circuito. Portanto, vai ter de depender certamente destas variáveis todas. Para simplificar, vamos começar por considerar que R2 e R3 são iguais. Ou seja, vamos considerar que R2 é igual a R3, que é igual a R. Vamos considerá-las a todas iguais. E, portanto, isto significa que isto vai ser, na verdade, 2R a minha corrente elétrica. No entanto, eu olhando para aquilo que são os meus lifts de potencial por causa dos meus eletrões, bem, aqui há um lift de potencial, o de R3, e aqui há um lift de potencial, o de R2. Já vimos que não há no fio condutor, não é? Portanto, já nem sequer estou a considerar isso. E, portanto, se aqui estão, como eu tenho vindo a considerar, mais 10.998 volts, e na diferença de potencial da minha pilha estão 10.998 volts, então significa que neste lado da pilha estão 0 volts. Isto é só uma questão de onde é que eu considero o meu referencial aqui. Não é? Isto é só a questão de onde é que eu considero o meu ponto de origem. Ahm, isso é exatamente o que eu posso analisar se eu estiver a olhar para a pilha aqui. Não é? Eu, estando a olhar aqui para a pilha, este é o meu L0, este é o meu L5. Então, tendo aqui o terminal positivo e aqui o terminal negativo, o campo elétrico faz nesta orientação. E agora, notar
que, portanto, nesta condição aqui, o meu potencial vai ser mais 10.998 volts. Hum, e reparando que para este sentido da corrente aqui, se o sentido da corrente seria este, então neste caso aqui, eu preciso de exercer trabalho efetivamente aos eletrões para que eles possam combater este potencial. Porque reparem, os eletrões tendem a ir no sentido contrário ao do campo. E portanto, para eu estar a considerar este sentido na corrente dos eletrões, então eles aqui teriam de vencer esse potencial necessário e então de facto tenho de exercer energia sobre o meu circuito para poder fazê-los ir a partir daqui até aqui. Eles não estão apenas sujeitos ao campo. Porque atenção, eles são atraídos no sentido contrário ao do campo. E portanto é necessário realizar trabalho para os colocar no sentido direcionado juntamente do campo, não é? Irem os dois no mesmo sentido. Ok, então neste caso aqui, eu olho para aquele que é o meu livre de potencial ali no UDR3 e vai ser justamente a minha corrente elétrica, que vai ser a mesma, quer eu esteja aqui, quer eu esteja aqui, quer eu esteja aqui. Portanto, as cargas não podem ir para outro sítio, senão andar aqui ao longo destes condutores, vezes aquilo que é a minha resistência R3. Eu aqui pus R2, aqui é R2 e ali é R3. Pronto. E aqui é a minha corrente elétrica vezes R3. Portanto, posto isto, eu posso juntar estas minhas 2 equações, porque atenção, isto é R3, mas eu agora, ao juntar estas 2 equações, estou a considerar que o meu epsilon, que é a minha força eletromotriz, é igual a 2 RI da corrente elétrica, só que a minha corrente elétrica, de acordo com 2, fica aqui com 2R e a minha corrente elétrica, de acordo com 2, é o R3 a dividir por R. Ora, organizando isto em termos do de R3, isto eu vou ficar exatamente com epsilon sobre 2. Mas aquilo que eu sei efetivamente é que a tensão em U de R3 vai ser exatamente metade da tensão que eu estou a providenciar ao circuito através da minha pilha, providenciado que as resistências são as mesmas. Então faz sentido do ponto de vista intuitivo que a tensão aqui no meio dessas duas resistências seja exatamente metade da tensão sentida pelas duas resistências como um todo, sendo que elas têm a mesma resistência. Ora, mas nós vemos aqui, pá, que não é de todo conveniente, se nós olharmos para esta derivação da equação do circuito que eu fiz aqui. Ora, se eu vou ter aqui muitos sinais negativos, epá, eu posso simplesmente multiplicar tudo por menos um. Só que o que é que significa multiplicar tudo por menos um? Bem, é olhar para aquilo que significa a minha corrente elétrica e perceber o que é que está a acontecer. Bem, o que é que está a acontecer aqui neste condutor? Vou fazer aqui um close-up desse condutor. Portanto, no meu condutor, ele é um sólido, formado pela estrutura cristalina, vamos dizer, de vários átomos de cobre. E se forem átomos de cobre, então assumem uma estrutura cristalina cúbica de faces centradas, CFC, isto é um átomo de cobre, com um eletrão de valência ali. E cada uma destes vértices é um átomo de cobre. E cada um destas esferas também, aqui que estão no centro de cada uma das faces do cubo, também é um átomo de cobre. Então onde é que estão os eletrões? Bem, os eletrões estão neste espaço recíproco, que é o espaço vulnerável ou suscetível à presença de eletrões. E portanto, se eu tiver aqui um eletrão, vamos dizer que eu tenho aqui um eletrão aqui. Bem, ele, como nós já tínhamos visto anteriormente, ele sofre influência das várias circunstâncias do que está a acontecer à sua volta no material condutor. Por um lado, efeitos de tunelamento quântico, por outro lado, efeitos térmicos derivados da energia térmica e a produção de fónus e de oscilações na rede. Por outro lado, repulsão de outros eletrões ou atração por cargas positivas. E, portanto, ou seja, ele anda aqui anarquicamente e adquire uma velocidade de drift que é a velocidade média de um conjunto de eletrões que eu pesco aqui na minha rede cristalina. E eles, apesar de andarem erraticamente, num movimento browniano, bem, eles vão ter uma tendência geral nesta velocidade de drift, que vai micrómetros por segundo, portanto é muito baixa, mas que vai tender a movimentá-los ao longo do fio condutor. Ora, acontecendo isto, vamos dizer que este eletrão aqui passa para esta lacuna, ou este espaço recíproco onde está aberto a um eletrão. Bem, ele agora, passando para aqui, deixou este espaço vazio aqui atrás, que aqui ele vai interagir com o que quer que esteja a acontecer neste lado da rede. Não é? Pode, por exemplo, estar aqui outro eletrão, ele agora é repelido para aqui, para este outro espaço recíproco. E quando ele é repelido para este outro espaço recíproco, ocupa esta lacuna e deixa esta vazia, para o outro eletrão eventualmente poder ir para lá. Ou seja, à medida que eu ando
aqui a analisar o movimento dos eletrões, eu tão simplesmente poderia igualmente analisar o movimento contrário das lacunas. E onde quer que um eletrão se mobilize, num determinado sentido, a lacuna mobiliza-se no sentido oposto. Ou seja, se eu tenho aqui um eletrão que passa este espaço recíproco para aqui, e portanto deixa uma lacuna atrás de si, eu tanto posso pensar na corrente elétrica, que é o movimento destes eletrões, ao longo deste material condutor, da estrutura cristalina, como posso pensar no movimento das lacunas, que é exatamente um movimento simétrico. Então, ou seja, eu quando olho para este circuito e faço a análise do comportamento do circuito, eu tanto posso olhar do ponto de vista do movimento dos eletrões, que anda neste movimento browniano e adquire esta velocidade de drift, que os leva a andar num certo sentido, como posso considerar o movimento das lacunas, que anda exatamente no sentido contrário, faz exatamente os movimentos contrários aos dos eletrões, porque é consequência da mobilização dos eletrões, e sempre que um passa por um novo espaço recíproco, deixa uma lacuna atrás. Então também estas lacunas, estas cargas positivas, têm um movimento anárquico e caótico, e à base do movimento browniano, e também elas adquirem uma velocidade de drift. Só que agora essa velocidade de drift vai exatamente no sentido contrário à velocidade de drift dos eletrões. Enquanto eles se deslocam da esquerda para a direita, vamos dizer, estas lacunas, cargas positivas correspondentes, deslocam-se da direita para a esquerda. Então, o sentido real da corrente, de facto, dos meus eletrões, é de facto este, do ânodo para o cátodo da pilha, só que para efeitos de cálculo, tanto me faz, porque significa apenas multiplicar ambos os lados desta equação por menos um, olhar para este movimento de eletrões ou olhar para o movimento das cargas positivas. E atenção, porque se o meu campo elétrico é produzido pela pilha neste sentido do meu circuito, então agora, quando eu faço a consideração da minha corrente, não a corrente elétrica, mas a corrente convencional, a corrente das lacunas, a corrente das cargas positivas, bem, essas cargas positivas estão agora sujeitas a este mesmo campo elétrico. Tem o comportamento simétrico em relação aos eletrões, não é? Então, ou seja, agora acontece exatamente aquilo que é esperado que aconteça, por exemplo, quando eu coloco uma massa no campo gravítico, que é, elas são repelidas pelas outras cargas positivas que estão no terminal, que geram este campo elétrico, e são atraídas para o terminal negativo. Ou seja, a minha corrente convencional, que é tipicamente a corrente de que eu vou falar daqui para a frente, na análise de circuitos, é a corrente convencional, é esta corrente de lacunas, é o movimento simétrico ao movimento dos eletrões, vai sempre de onde há maior potencial para onde há menor potencial. Porque agora é uma carga positiva que responde a um campo elétrico. E se eu tenho aqui esta carga positiva que responde a este campo elétrico gerado, e a carga agora aqui é positiva, esta carga positiva, então ela vai justamente no mesmo sentido que o campo elétrico. Ou seja, vem por aqui. E se isso acontece, como é que isto se manifesta em termos do meu potencial? Bem, em termos do meu potencial, manifesta-se exatamente desta forma. Porque as cargas positivas andam neste sentido e têm mais potencial aqui do que têm aqui. Então, há um drop de potencial daqui para aqui. Mesma coisa agora para esta segunda resistência. Há maior potencial aqui do que aqui. E, portanto, agora as minhas cargas positivas têm um drop potencial neste sentido. Então, eu agora, se considero a minha corrente convencional, que é o que eu vou fazer daqui para a frente, e não vou fazer mais nada diferente disto daqui para a frente na análise de circuitos, este é o meu drop potencial, o R2, e este é o meu drop potencial, o R3. Porquê? Porque aqui está o maior potencial e, portanto, a corrente desloca-se neste sentido, onde há menor potencial. E porquê que há este drop potencial? Porque aqui há um maior potencial do que aqui em baixo e, portanto, a corrente desloca-se no sentido do maior potencial para o menor potencial. Portanto, esta corrente que eu falo não é a corrente elétrica, é a corrente convencional, é a corrente das lacunas e é aquela que nós vamos considerar daqui para a frente. Então nós já vimos praticamente todas as aproximações e assumptions que no fundo vamos garantir e dar por adquiridas daqui para a frente na análise de circuitos. É a dissipação de energia ao longo do fio condutor é zero e, portanto, o potencial é sempre o mesmo, não há diferença de potencial ao longo do fio. O que significa que, então, significa isso que eu posso interpretar este fio como apenas um ponto, que tem um certo potencial, o mesmo para aqui, um ponto que tem um certo potencial, e o mesmo para aqui é um ponto que tem um certo potencial. Estes potenciais que eu considero têm sempre hum, uma origem, e portanto são sempre relativos a algum ponto de referência. Eu posso considerar, por exemplo, um ponto de referência como sendo este nó aqui,
Este nó, digamos, é este ponto, onde o potencial é sempre o mesmo, e portanto, se eu considero que é este o potencial de referência que eu tenho, qualquer outro potencial que eu leia é em comparação a este aqui. E portanto, quando eu considero agora uma tensão, a tensão é o meu potencial, digamos que absoluto, entre aspas, do meu circuito, porque é o potencial que eu tenho aqui em relação a esta referência. E é o potencial que eu tenho aqui em relação a esta referência também. Isto é a minha tensão. A diferença de potencial é aquele que é o drop de tensão ao longo do meu componente. Que aqui é um e aqui é o outro se as resistências forem diferentes.